Que a paz de Deus esteja com todos vós. Saudamos a todos e a todas vós com as palavras da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, onde diz: Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Sempre deve ser motivo de alegria quando podemos orar, louvar e agradecer e também ouvir a palavra de Deus. Que a comunhão, o louvor e orientação da palavra nos encha de alegria e também nos animem a servir a Deus e também ao próximo com renovada disposição. Que todos e todas sintam-se acolhidos e acolhidas para esse momento de celebração do 14º domingo após Pentecostes. E assim vos convido a ouvirmos e cantarmos juntos o hino Vem Espírito de Deus. Celebramos esse culto em nome de Deus Pai, o Criador, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e em nome do Espírito Santo, Consolador e Congregador, quando juntos dizemos Amém. Assim queremos nos colocar diante de Deus em humildade e também confessar os nossos erros e os nossos pecados. Oremos. Todo-Poderoso Deus, vivemos tão cheios de preocupações que poucas vezes nos lembramos de olhar para além de nós próprios. Estamos tão afogados em afazeres e angústias que não vemos mais o Teu amor e a Tua graça. Perdoa, Senhor, nosso cansaço, desânimo e as nossas tantas reclamações, tão poucas vezes acompanhadas de gratidão e sugestões que criam e promovem a Tua paz. Tu que nos enviaste Teu Filho Jesus Cristo, para que nos salvasse de toda angústia, medo e pecado, ouve nossa confissão, perdoa os nossos pecados e dá que aceitemos sem temor tudo que nos vem das Tuas mãos, quando juntos pedimos: ó Deus, tem compaixão de nós e perdoa-nos. Os ouvidos do Senhor nosso Deus são sensíveis ao clamor daqueles e daquelas que o buscam em humildade e também em sinceridade, pois a sua palavra nos afirma: assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós também os nossos pecados. Alicerçados nesta palavra, eu vos anuncio o perdão dos vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque Deus, em seu amor e em sua bondade, ouve e acolhe os nossos pedidos, queremos alegremente glorificar o seu nome cantando Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos.
Bondoso Deus, somos tua comunidade agradecida pelas muitas dádivas que nos concedes a cada dia. Agradecemos pela vida, pelo presente da salvação e pela presença nas alegrias e também nas horas mais difíceis. Agradecemos também pela oportunidade renovada de contar com o apoio de irmãos e irmãs na fé. Ao mesmo tempo, nos reconhecemos carentes da tua orientação e da tua palavra. Precisamos, Senhor, que sempre de novo nos mostre o caminho a seguir através do teu Santo Espírito. Por isso, abençoa o nosso ouvir, entender e a praticar a tua palavra, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Preparando-nos para ouvir a palavra de Deus, vos convido a ouvir e cantar o hino. Arde a voz em meu peito. Arde a voz em meu peito, do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé, era pobre como os pobres e sofria com sofridos, dava a mão aos desmaiados, libertava os oprimidos. Arde a voz em meu peito, do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Hoje estamos tão distantes do que ele ensinou, tão distantes da justiça, tão distantes do amor. Arde a voz em meu peito, do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Ele é quem te convida a viver simplicidade, ter só nele a tua posse, ver só nele a verdade. Arde a voz em meu peito, do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. A primeira leitura bíblica encontramos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 até 11, onde lemos: Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Neste caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês querem morrer? Assim diz o salmista: todas as tuas palavras são verdadeiras e os teus mandamentos são justos e duram para sempre. Motivados por esta palavra, queremos ouvir a leitura do Evangelho que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15 até 20, onde lemos: Se seu irmão pecar contra você, vai, mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão.
Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Eu afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês estão na terra, pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Até aqui as palavras do Evangelho. Estimados irmãos, estimadas irmãs, é interessante perceber que desde o início Jesus enfatizou o valor da comunidade para seus seguidores e suas seguidoras. Logo que começou a sua vida pública, chamou várias pessoas para o acompanhar na missão que Deus havia lhe confiado. Com esse grupo de pessoas chamadas, e não por algo especial, mas por aceitarem o seu convite, formou sua comunidade, com a qual compartilhou também a sua vida terrena. Ele não reuniu este grupo de pessoas apenas para prepará-los para continuar a tarefa que ele havia iniciado, mas compartilhou com eles a sua vida. Eles eram a sua família, a sua comunidade. Com eles viveu, caminhou, visitou lugares e pessoas, ensinou, refletiu e compartilhou todo tipo de experiências que ele viveu também com essas pessoas. Ele era o mestre, isto era bem claro, mas também fazia parte desta comunidade como um só membro. No Evangelho que ouvimos, Jesus fala precisamente sobre o sentido da comunidade, como ela funciona, quais os cuidados que deve ter, mas também sobre a sua importância e a sua força. Este é um texto muito rico e quase um manual da comunidade cristã. O curioso é que, em geral, lemos esse texto em 2 partes: a chamada à correção fraterna e aquela que diz: onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, quando na realidade são 2 partes do mesmo tópico, o que é uma comunidade e como ela deve funcionar. A primeira parte do texto pretende ajudar aquelas pessoas que em sua conduta se afastaram dos ensinamentos de Deus. A palavra pecado não aparece para falar de um fato específico, mas de uma vida em desacordo com o Evangelho, pois o conceito hebraico do pecado é tratado como o afastamento de Deus. E o mais importante não é o fato em si, o pecado, mas a atitude esperada de quem forma a comunidade e como trata a pessoa pecadora. Jesus apresenta 3 exemplos em que busca chegar a um entendimento entre a pessoa pecadora e a comunidade. Por um lado, podemos observar um cuidado com quem peca. Há uma busca de não expor a pessoa, de não estigmatizá-lo, e de outro também um cuidado com a comunidade, para que não acabe com uma mensagem distorcida pelo medo de perder membros, distanciando-se assim da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. A segunda parte tem a ver com a força da comunidade, por menor que ela seja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está
no meio deles. Isto mostra que esta comunidade tem autoridade e coragem necessária também para decidir e também para colocar limites também para com seus membros. Se lermos os dois textos como um só e como deve ser e como é, Jesus dá autoridade à comunidade desde que ela se reúna em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A partir daí, toda decisão, não importa o quão difícil seja, ela é inspirada também por Deus. É por isso que é tão importante que quando os cristãos se reúnem para tomar decisões na igreja, invoquem sempre a presença de Deus. Com isso, Jesus empodera a comunidade, mas não antes de deixar bem claro os cuidadosos passos que devem ser seguidos por nós, membros também desta comunidade, para não marginalizar nenhum dos seus membros. Toda decisão assim tomada pela comunidade deve ser colocada antes sempre nas mãos de Deus. Muitas vezes ouvimos pessoas dizerem: eu acredito em Deus, mas não na igreja. Elas criticam a igreja e as comunidades pelas pessoas que a constituem, considerando-as assim pecadoras e falhas, mas não é por causa da sua fraqueza para compartilhar suas dores e suas necessidades e preocupações que as pessoas se reúnem em comunidade, e não é exatamente isso que Jesus também nos propõe. Não somos nós cristãos também pessoas frágeis e vulneráveis que precisam se unir e reunir na fé para se fortalecer e assim enfrentar um mundo com princípios muito diferentes daqueles que Jesus nos propõe? Vivemos numa época de grande individualismo e isso se reflete também em nossas comunidades de fé, mas ao mesmo tempo há muitas pessoas com uma enorme necessidade de compartilhar também as suas dores e as suas necessidades. Basta ver a quantidade de pessoas que expõem seus sentimentos mais íntimos nas redes sociais para se sentirem assim também amadas e muitas vezes acolhidas e perdoadas. É como se houvesse muitas pessoas precisando de uma comunidade, procurando um lugar também ao sol, e ao mesmo tempo há nossas comunidades cristãs, várias delas, com grande potencial de poder ajudar através da mensagem do amor de Cristo, onde cada um tem também o seu lugar reservado, mas nos parece que a necessidade e a oferta não se cruzam, parece que não se encontram. Por isso precisamos, estimado irmão, estimada irmã, nos unir aos outros em oração, pois Jesus diz: onde dois pedirem a mesma coisa, em nome de Deus, isto lhes será feito. Portanto, temos muito o que fazer. Há muitas pessoas que precisam da mensagem do amor de Cristo e também do seu perdão, pois essa é a missão da comunidade cristã confiada também a cada um e a cada um de nós cristãos e cristãs, que cada vez mais pessoas possam encontrar o seu lugar também nesta comunidade e em tantas outras, e desta forma não só acompanhar e se aperfeiçoar no amor de Cristo, mas também ajudar a tornar este mundo um lugar melhor para se viver, colaborando decididamente com seus dons e seu tempo para a edificação do reino de Deus também entre nós. Amém. Assim os convido também a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, quando juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Assim vos convido a ouvirmos e cantarmos juntos o hino Dá-nos olhos claros. Queremos nos dirigir a Deus em oração de intercessão. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos-te que nos encorajas a interceder também pelos outros. Pedimos-te por tua igreja espalhada sobre a face da terra e de modo especial rogamos pelas comunidades que vivem como minorias em situações precárias e sob ameaça de vida. Senhor, chama, capacita e guarda ministros e ministras, presbíteros e presbíteras e todos os membros da tua igreja no mundo inteiro e na ISLB. Senhor, olha com misericórdia por nossa comunidade que nos acolhe e na qual somos servidos e aprendemos a servir a Ti e as pessoas. Senhor, intercedemos pela nação brasileira e suas autoridades. Concede-nos dirigentes tementes a Ti, cientes de suas responsabilidades públicas e sábios para legislar e governar de modo que a vida seja respeitada em todos os seus níveis. Senhor, assista com Tua bondade e misericórdia os enfermos e seus familiares. Consola todos os enlutados e dá que estejam sempre dispostos a olhar com amor e consideração o trabalho realizado pela Tua comunidade, aperfeiçoando o amor, a fraternidade e a solidariedade vivida e ensaiada. E tudo mais, Senhor, que nos move e nos comove, expressamos com as palavras que Jesus Cristo nos ensinou a orarmos juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Temos ainda os seguintes avisos. As ofertas deste fim de semana estão destinadas pela ISLB para o trabalho missionário no Sínodo Mato Grosso. Que Deus abençoe dádivas e também vocês, os doadores. Também em relação às ofertas, que gentilmente guardaram em suas casas até o momento, pedimos a quem é possível e quem puder e quiser trazê-las também até a secretaria, onde nós as reuniremos e as enviaremos a quem foram assim também destinadas. Lembramos ainda que quanto às atividades presenciais, vamos estar fazendo uma reunião na terça-feira, dia 8, com as diretorias das comunidades e da paróquia, para avaliarmos a situação e definirmos como vamos retomar as atividades presenciais, conforme também orientações do Sínodo e também da ISLB. Assim, vos convido ainda a cantarmos e ouvirmos juntos o hino Onde Dois ou Três. Onde dois ou três me invocam a orar, com eles estarei. Onde dois ou três me invocam a orar, com eles estarei. Ali estarei, ali estarei. Onde dois ou três me invocam a orar, com eles estarei. Onde dois ou três me invocam a orar, dois ou três me invocam a orar, com eles estarei. Ali estarei, ali estarei. Onde dois ou três me invocam a orar, com eles estarei. Queremos nos colocar também em oração diante de Deus e assim ainda receber a sua bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como cristãos e como cristãs, precisamos uns dos outros para nos corrigir fraternalmente e seguir verdadeiramente os ensinamentos de Jesus Cristo, e nunca nos esquecer que onde nos reunimos, em nome de Deus, sejamos dois ou três, somos a comunidade de Jesus Cristo, com nossos acertos e também com as nossas falhas. Que possamos sempre nos unir em oração e pedir o necessário para o nosso testemunho, para a fé, para a vida e também para o sustento. E que assim todos tenham uma abençoada semana e que a paz de Deus permaneça com vocês agora e para sempre. Amém.